Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje eu venho trazer um assunto que não é novidade para praticamente ninguém que estuda, o ocultismo no geral, que é sobre uma autora. Infelizmente ela não tem lá tantos materiais assim que a gente possa falar, que é a Dion Fortune, certo? A Dion Fortune, ela é bem conhecida por um livro chamado Autodefesa Psíquica, certo? Eu não lembro exatamente qual foi o ano que ele foi lançado, não, deixa eu ver se eu acho aqui, não, 1930, nossa, faz um tempinho, certo? Cara, é um livro muito tranquilo, certo? É um livro muito divertido de se ler. A linguagem dele é uma linguagem que qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum tipo de estudo, sobre magia, consegue entender. E eu já vou explicar por que a gente está falando desse livro, mas antes eu tenho que falar que nós estamos em todas as redes sociais, estamos no YouTube. Eu espero que vocês se inscrevam no nosso canal no Spotify, que provavelmente é onde você está ouvindo esse podcast. Porém, você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no YouTube e no Castbox, ou seja, tem um montão de lugar, com ou sem propaganda e tal, com ou sem aplicativo, para que vocês possam ouvir os nossos podcasts. E lembrando que as matérias ficam na imperiumfortuna.com, são mais de 600 matérias postadas, e nós temos a nossa rede social, atosnegros.com.br, que é uma rede nada social, somente para ocultistas. E o nosso grupo de estudos, que já começou semana passada e foi um puta de um sucesso, então eu quero agradecer a todos. Depois eu vou falar mais sobre como a gente vai continuar, mas no momento vamos para a Dion Fortune. Bom, Dion Fortune, ela escreveu esse livro provavelmente num momento onde ela estava começando a aprender sobre o que autores mais antigos e ordens mágicas estavam falando sobre a autodefesa psíquica. E o que esse livro fala? Eu vou citar somente algumas coisas, somente do primeiro capítulo aqui, e vocês vão perceber que o assunto já é muito bacana, é muito legal de ler, e até por conta disso a gente vai ter o nosso clube do livro, depois eu vou falar dele. Bom, primeira coisa, o que ela cita nesse primeiro capítulo? Ela cita como alguns efeitos acontecem e por que eles acontecem, e que como qualquer pessoa, seja ela praticante de magia ou não, pode vir a causar esses efeitos, assim como perceber esses efeitos e, nos casos, perpetuar esse efeito, mesmo que não tenha a intenção de fazer isso. Então o que acontece? Ela cita que a gente tem o nosso corpo físico, a gente tem o nosso corpo astral, eu cito além, eu cito que nós temos também o nosso corpo mental, mas ele meio que fica junto com o físico na visão dela, certo? E que esse tipo de influência espiritual, sobrenatural, ela usa mais o termo sobrenatural, pode acontecer devido a um determinado ambiente que está afetado, ou porque alguém modificou esses ambientes e então isso virá afetar outras pessoas. Lembrando que ela gosta de citar que nem sempre a pessoa que causou esse tipo de problema de energia densa, de energia malévola, maldita e coisas do tipo, às vezes a pessoa não tem culpa de ter gerado aquilo. Aquilo foi somente consequência de algo que aconteceu com a vida dela, e como eu sempre digo, o corpo físico consegue afetar o plano astral. Então, por conta disso, você pode ter um ambiente, certo, que está infectado por isso. Mas vamos lá para o que todo mundo quer saber. E aí? Como é que você começa a perceber que está num ambiente ou que está sendo atacado? Eu vou falar mais dos ambientes, porque a gente só tem 20 minutos. Então, o que rola? Uma coisa que ela cita, logo de cara, é a questão dos sonhos, certo? Muitas pessoas elas tentam estudar os seus sonhos simplesmente com a intenção de ver futuro ou de entender o passado, alguma coisa assim.
E algumas pessoas, obviamente, principalmente as do nosso grupo, que já estão ficando malucas sonhando, já estão querendo ter TV 4K, né, ao vivo, em 3D no próprio sonho lúcido. Mas nesse caso, o que acontece? O sonho, ele é sim uma espécie de termômetro espiritual para que você saiba se está num ambiente que está infectado, amaldiçoado ou carregado, ou se você está com a sua energia afetada, seja por qual motivo for, né? O ataque, coisas do tipo, a gente vai falar mais pra frente, porque ela mesma cita que ela fala mais de defesa, né, nesses livros dela. Então, o que rola? Quando você tá num ambiente e esse ambiente tá com uma energia carregada, pode sim ter consequências nos seus sonhos. E vai ser pesadelo? Essa é sempre a pergunta que as pessoas falam. Então quer dizer porque eu tive um pesadelo é porque o ambiente está ruim. Não necessariamente virá em forma de pesadelo, porque, como eu disse, o sonho é um termômetro. O termômetro, ele tá ali para te avisar de que alguma coisa está diferente do que deveria estar e que não está te fazendo bem. Então, sim, apesar de você poder ter pesadelos, né, e os clássicos pesadelos que você mesmo já tem, porque às vezes o que é pesadelo para um é motivo de gargalhada para outro, principalmente dependendo dos gostos para filmes e coisas do tipo. Às vezes o que seria pesadelo para um, para o outro é bobeira, entendeu? Mas alguns são bem sutis, eu vou até tentar citar eles se der tempo. Então o que rola? Você vai para um ambiente e quando você dorme nesse ambiente, você tem pesadelos. Muita gente já deve estar com a frase na cabeça agora. Nossa, eu sou exatamente assim. Eu não consigo dormir na casa dos outros. Ou quando eu durmo eu acordo meio ruim e tal. Gente, você dormir na casa de uma outra pessoa que você não tem afinidade, obviamente o seu corpo físico naturalmente já vai se sentir incomodado. Por quê? É outra temperatura, é outra umidade, é outro cheiro, tudo é diferente, certo? Do lugar onde você está acostumado a dormir. Então sim, só a mudança de ambiente vai te afetar, mas isso não quer dizer que a casa do teu coleguinha seja amaldiçoada ou que tenha sido construída em cima de um cemitério indígena, nada do tipo, certo? O incomodar de simplesmente, só não dormir direito, isso é normal, certo? Acontece por N motivos. O que ela cita é questão de realmente você ter pesadelos que levem você a ter a noção de que o ambiente está tentando te pressionar. Ela cita inclusive alguns autores que realmente fizeram estudos sobre isso e que, vamos botar assim, quase conseguiram, né, provar que o ambiente, quando ele está carregado, consegue fazer modificações físicas, né? Eles utilizaram experiências com agulhas e tal. O nome do cara era Crawford, certo? O problema do Crawford é que ele até conseguiu, né, no Círculo Gallagher, provar que um ambiente carregado afeta fisicamente materiais. Então, claramente, isso também afetaria o corpo físico da pessoa. Ele acabou se suicidando no final, mas eu não sei exatamente se foi por causa dos estudos, então eu vou deixar esse estudo um pouco mais pra frente, né, para verificar qual é a procedência desse rapazinho. Mas o que rola? Quando você tá no seu ambiente normal, com o de sempre, ou seja, aquele mesmo colchão que você sempre utilizou, mesmo lençol, mesmo perfume, temperatura tá gostosa do jeito, só que tu não tá tendo noites boas, às vezes você nem tem o pesadelo, mas você tem a sensação de que tem algo errado, que é inclusive algo que eu citei lá no grupo de estudos. Não basta você somente anotar o que sonhou, mas tem que anotar também como estava se sentindo, seja durante o sonho ou seja quando acorda. Isso é o que vai ditar se realmente o seu ambiente está afetado por algum tipo de energia negativa que está sendo nociva a você. Por quê?
Por que eu tenho que citar que é nociva? Porque sim, ambientes podem ser afetados por energias menos densas que vão, na verdade, fazer você se sentir muito bem quando você dorme nele. E aí você vai ter sonhos agradáveis, certo? Então, esse é o primeiro ponto, né? Que ela cita logo no primeiro capítulo desse livro. Que a pessoa, ela vai sim ter problemas com pesadelos, com os sonhos, e os sonhos vão tentar alertar a pessoa que tiver um mínimo de sensibilidade espiritual para que ela saiba que o ambiente dela está carregado. O motivo? Isso a gente vai ver mais pra frente. Tem como se livrar? Tem sim. Às vezes não tem. É raro, entendeu? É muito raro. Normalmente, quando não tem como se livrar, não é porque do nada aconteceu. É porque você foi para um ambiente que já estava carregado há muito tempo, com uma energia muito pesada, por um motivo muito forte, e você não tem culhão para conseguir se livrar daquele tipo de energia. Então já é outro caso, e também falaremos disso, mas é mais pra frente, certo? Isso daí é só o primeiro capítulo. Outros aspectos que ela cita, né, são os clássicos mau cheiro, certo? Lodo, eu achei interessante porque ela cita mofo e lodo. Eu sempre cito muito o mofo, né? E sempre eu imagino como aquele mofo de parede, que às vezes é verde, às vezes é preto, às vezes é acinzentado. Normalmente ele ocorre nas paredes quando você tem alguma infiltração, certo? Tanto que toda vez que aparece uma mancha na minha parede preta, eu já vou logo ver se tem algum cano quebrado, alguma coisa do tipo, antes de imaginar que é coisa espiritual. Mas o mofo é citado por ela. Eu mesmo posso dizer que acontece muito quando um ambiente alteradamente carregado, ele tende a apresentar, né, manchas de mofo. Algumas pessoas chamam de miasma, algumas pessoas chamam de necrochurume. Eu nem vou citar para vocês quem é a criatura que usou esse termo, né? Necrochurume, porque senão... Mas vocês sabem que é um dos nossos favoritos, né? Um dos nossos favoritos. Então o que rola? Normalmente a galera usa o termo miasma para isso, certo? Ou simplesmente lodo, né? O miasma, né, ele vai ser apresentado como se a sua parede estivesse com uma infiltração. Algumas pessoas citam o ambiente, né, mais gelado, mais úmido, quando esse tipo de manifestação acontece. Nesse primeiro capítulo, né, da John Fortune, ela já cita algumas coisas meio macabras, né? Tanto quanto o mofo, quanto a gosma em si, né? O lodo. Ela cita, tipo, que alguns magistas encontravam trilhas como se várias lesmas tivessem se arrastado por dentro de uma casa. E aí ela cita o termo que muita gente acha fofinho, que é o ectoplasma, né? Graças aos nossos caça-fantasmas. Então sim, seria um ectoplasma que seria deixado por uma entidade passando pelo ambiente. Eu particularmente nunca vi dessa forma, certo? Ectoplasma. Já vi de outras formas, mas dessa ainda não. Eu sempre vejo o mofo. E ela citou a questão do mofo aparecer nas paredes em formato de pegadas ou de mãos. Muito parecido com o que acontece num jogo chamado Death Stranding, acho que é Death Stranding o nome do jogo, onde passava uma entidade, ela deixava umas manchas pretas de mão, como se ela estivesse se arrastando com as mãos pelo ambiente. No caso que ela cita inclusive alguns casos onde parecem patas de bode, um caso parece uma pata de elefante de tão grande que é, e em uma outra ela cita que a pegada era tão grande, né, que ocupava um lugar imenso. Ou seja, seria uma visão mais ou menos de que onde uma entidade com energia densa passasse, ela deixaria o rastro dela em forma de pegadas feitas de mofo, certo? E deixaria o cheiro de carne podre, que é um fedor muito conhecido da galera que trabalha com magia e ocultismo, principalmente com banimentos e exorcismos,
E ela cita, né, a questão do cheiro. Normalmente a gente sente cheiro de charuto vagabundo, cinzeiro velho, né, e clássica carne morta, carne podre. É bem comum quando a gente tem um ambiente que está pesado, seja por qual motivo for. E lembrando, eu tô citando tudo isso e é só o primeiro capítulo. E é um capítulo curtinho, então tem muito material, certo? Dentro desse livrinho dela, eu tô trazendo ele aqui para vocês com esses temas que já foram citados aqui, exatamente porque a gente vai ter o Clube do Livro e a gente vai ler esse livro todo aí no decorrer de vários meses e tal, um capítulo por vez. Mas voltando. Então o que ela cita? Ela cita que, na verdade, quando você tem esse tipo de sensibilidade espiritual, deixando claro que o ambiente que você tá é um ambiente que tá negativado, tá denso, você não deve pensar logo de cara que você está sendo atacado. Você tem que pensar logo de cara que você tem que estabilizar aquele ambiente para que aquele ambiente volte a se tornar um lugar habitável e confortável para você. Então perceba que a linha da John Fortune é muito diferente da minha linha, que é mais tiro, porrada e bomba, entendeu? Se eu vejo uma entidade, tipo, fedendo na minha frente, eu já penso, mano, vou meter a porrada nessa filha da puta porque ela quer comer o meu, entenderam? Mas ela não, ela já acrescenta muito nisso da questão do ambiente estar desequilibrado e às vezes a culpa não é de uma entidade, a culpa não é de uma pessoa, a culpa é simplesmente da vida. E como assim? Como é que a vida pode afetar um ambiente? Bom, pensem numa casa de uma família muito feliz, mas uma desgraça aconteceu e vamos dizer que eles perderam um ente querido, certo? Dessa família. Uma das pessoas dessa família não conseguiu superar a perda, então ela ficou muito triste e isso foi fazendo com que a energia dela se tornasse mais densa, mais negativa, ruim. E com isso ela foi influenciando o plano ao redor dela e a área ao redor dela, que é outra coisa que já citamos, né? Que você pode gerar uma área de presença ao seu redor, onde você expande o que você sente ou o que você quer que as outras pessoas sintam. Mas uma pessoa que está passando por lamúria, que está muito depressiva, muito triste por algum motivo, seja ele qual for, pode ser coisa séria, pode ser coisa boba, ela pode sim gerar uma área ao redor dela. Essa área vai influenciar outras pessoas que entrarem nessa área. E reparem que às vezes, quando uma pessoa está muito na merda, outras pessoas não querem ficar perto dela, mesmo querendo ajudar, mas não querem ficar perto dela. E isso também pode fazer com que o ambiente seja infectado pela energia dessa pessoa. E aí então você tem sim uma pessoa que está indo em direção ao fundo do poço e criando um ambiente, depois que ela se for, que vai também tentar levar pessoas para o fundo do poço. Então percebam, né, que a própria premissa desse livro tá mais para uma coisa benéfica do que para uma coisa de tiro, porrada e bomba. Porque a ideia que ela já cita logo no primeiro capítulo é que você tem que equilibrar um local, equilibrar a pessoa que está afetando esse local, porque isso pode acontecer com qualquer um, certo? Ela cita algumas outras manifestações, né, que são mais incríveis, como sons, tipo o tilintar de um copo de cristal. Isso poderia demonstrar que uma entidade está presente. Ela cita pequenas explosões de fogo, dizendo que isso pode ser elementares do fogo que estão revoltados. Aí eu já achei um pouco de viagem, mas ela tem que vender livro, então ela tem que trazer, né, uns efeitos mais especiais do que mau cheiro e lodo. Mas isso, cara, é só o comecinho, ela depois explica muito melhor esses detalhes. E eu vou parar por aqui porque, né, é só o primeiro capítulo, é só uma introdução para que vocês se interessem por esse livro, que tem muita coisa boa e que a gente vai ler, eu vou ler com vocês também. Graças a Deus, quem é líder não sou eu, certo? É a nossa amiga Lyrium, que criou uma casa na Imperium Fortuna, e ela vai falar desse Clube do Livro para vocês em breve. E a gente começou com esse livro, que não foi escolhido por nós, foi escolhido por vocês. Eu fiz uma votação
e vocês escolheram esse livro dentre outros 2 livros que a gente tinha na lista, certo? É um livro muito leve, o PDF vai estar para as pessoas poderem baixar, mas eu aconselho que comprem, é um livro muito bom. Então, tipo, começa o Clube do Livro, gostou, vai lá e compra. Compra a versão digital, compra a versão em papel, muita gente tem a versão física dele, certo? Mais informações estarão postadas lá no nosso portal, eu vou deixar o link no grupo, link na descrição e coisas do tipo. Então, para finalizar, lembrando sempre que a gente também tem o nosso grupo de estudos que começou semana passada. Infelizmente, todas as vagas já esgotaram. Eu fico feliz porque esgotaram, mas infelizmente ninguém mais pode entrar nele porque ele era um clube pago, etc. Em breve, talvez eu abra outras turmas. Mas se você ainda quer continuar acompanhando o nosso conteúdo, não esquece que a gente tem o nosso Apoia-se e que Apoia-se é doação. Então, se você gosta dos nossos podcasts, gosta das nossas matérias, do grupo de estudos, quer participar do Clube do Livro e gosta da rádio que é na sexta-feira e quer contribuir, gente, a gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com, tá na descrição. Pode doar o quanto você quiser, pede música, pede matéria. E a gente tem o nosso Apoia-se, que é pra galera que quer tipo fazer aquele lance de não, todo mês eu já vou ali depositando. Lembrando que não é obrigatório todo mês, você pode parar a hora que você quiser, mas fica mais organizado, certo? E lá, infelizmente, tem que ser no mínimo 5, e aí vai até R$50. No Pix vocês podem dar o quanto vocês quiserem, mas no Apoia-se tem que ser no mínimo 5. E aí você já ganha o direito a pedir uma matéria. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e blá blá blá, todo mundo já sabe disso. Não esquece de dar o like, de compartilhar, de comentar, de entrar na Atos Negros, certo? E, bom galera, por hoje é só, até a próxima, fortuna!